Assim o dia amanhecer. Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade à questão da regionalização do continente americano, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a regionalização por blocos políticos e econômicos. Mas antes de chegarmos a esse ponto de regionalização dos Estados americanos, nós precisamos compreender primeiramente quem é que comanda a América. Esse é um questionamento que eu faço, porque será que existe um comando geral dos Estados americanos, ou todos os estados do continente americano eles são independentes do ponto de vista político ou econômico? Então vejam só, nós sabemos que aqui no continente nós temos uma potência mundial que é os Estados Unidos, tá? Então é como se ele respondesse politicamente por praticamente todos os tipos de acordos que existissem no nosso continente. Mas vejam só, os Estados Unidos não comandam os Estados americanos. Ele apenas tem uma certa influência sobre os demais países que comandam aqui o nosso continente, certo? Principalmente os países que compõem a América Latina, que a gente viu na aula anterior, que são os países que tem uma condição socioeconômica inferior às questões dos países aí anglo-saxões, certo? Então, começando a parte conceitual da aula de hoje, nós temos aqui os organismos de integração. Pessoal, organismos de integração é uma nova nomenclatura para o que a gente chama de blocos econômicos, mas não tem diferença nenhuma. O que é que caracteriza um organismo de integração? Um organismo de integração tem por objetivo incentivar o intercâmbio cultural, político e econômico entre os países, como os blocos econômicos, e tem como objetivo também a flexibilização de determinados elementos, certo, que facilitem, certo, a relação entre esses países. Só que esses acordos eles podem ser mudados a partir das mudanças políticas governamentais, tá? Por exemplo, um presidente que antes era de acordo com determinado critério econômico, depois que mudar a presidência, o atual presidente ele pode estar cortando aí esses direitos, certo? Então, a gente tem aqui a característica do organismo de integração. Os principais organismos de integração que nós temos aqui no continente americano, tá? É o NAFTA, que é o mais conhecido e popularizado, porém em 2018 ele passou por uma reformulação que agora recebe a nomenclatura de UNSCA, certo? Que simboliza o seguinte: o S, Estados Unidos da América, ou United States, M do México e o CA do Canadá, tá? Então a nomenclatura NAFTA não existe mais, ok? E quem é que compõe o UNSCA? Estados Unidos, Canadá e México. Esse acordo, o NAFTA inicialmente, ele foi criado em 1994, certo? E garantia apenas a livre circulação de mercadorias, tá? Proibia a livre circulação de pessoas. Por quê? Porque se garantisse a livre circulação de pessoas entre esses territórios, o México, que é um país latino, como a gente viu, que tem uma condição socioeconômica inferior aos demais países, que nem os Estados Unidos e Canadá, acaba aí resultando o quê? Uma migração em massa para os Estados Unidos, certo? Porém, vejam só, o que foi que aconteceu para acabar com o NAFTA e agora mudar sua nomenclatura para UNSCA? Os Estados Unidos, por muitos anos, utilizou as indústrias maquiladoras mexicanas. O que é isso? Preferia, levar indústrias ao México e ao Canadá por conta da mão de obra ser mais barata, e depois, por conta da livre circulação de mercadorias, enviava esses produtos montados já para os Estados Unidos e comercializava lá sem nenhuma problemática, certo? Porque aí tinham direitos, de livre circulação de mercadorias, como por exemplo, redução de taxas alfandegárias, redução de
tarifas, né, alguns impostos eram reduzidos, e depois da crise econômica de 2008, os Estados Unidos passou por um processo de crescimento econômico lento, e aí preferiu fazer revisões dos termos para privilegiar principalmente as indústrias nacionais, tá? Então não esqueçam, o NAFTA não existe mais, a nova nomenclatura é UNSCA, que é composto por Estados Unidos, Canadá e México. O segundo bloco econômico que a gente estuda aqui, certo, é a questão do Mercosul. O que simboliza o Mercosul? Mercado Comum do Sul. Foi criado em 1991 e todos os países, quase todos os países da América do Sul fazem parte, exceto a Guiana Francesa, por ser um território que ainda pertence à França. Ok? Então vejam só, qual é o objetivo maior do Mercosul, pessoal? Promover a integração econômica, política e social, além de garantir a livre circulação de pessoas, serviços e capitais, certo? Como assim, professor? Veja, se a gente quiser hoje passear, certo? Viajar para qualquer país que integre o Mercosul, a gente pode ir livremente. A gente só vai ter a parte burocrática, que é para ter o controle de quem está chegando e quem está saindo do país, certo? Hoje, a América do Sul é composta por países permanentes. O Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que foram os países que fundaram esse bloco econômico, e a gente também tem os países associados, que é o Suriname, a Guiana, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, tá? Professor, qual é a diferença de um país permanente para um país associado? Os países associados, eles não aderem, digamos assim, a alguns critérios econômicos, como por exemplo, liberar taxas alfandegárias para a entrada de mercadorias de países estrangeiros em seu território. Vamos supor, se o Brasil vende soja para a Bolívia, o Brasil tem que pagar as taxas para a Bolívia, coisa que se o Brasil vender soja para o Paraguai, eles estão isentos dessas taxas, certo? Que acaba barateando o preço final do produto. E aí a gente também entra na questão da Venezuela, certo? A Venezuela era um membro do Mercosul e hoje ele está suspenso, por quê? Devido ao regime autoritário e antidemocrático que se implantou lá, certo? Ferindo direitos humanos, rasgando a Constituição do país, e aí suspendeu a participação da Venezuela. Hoje o país é apenas um observador das movimentações que acontecem aqui dentro desse bloco, certo? O Mercosul é um dos grandes blocos econômicos do mundo, porque dá visibilidade a praticamente todos os países e principalmente ao Brasil, certo? Sendo o real a moeda mais valorizada e o Brasil o país mais industrializado desse bloco econômico. Dentro ainda dos critérios de regionalização do bloco econômico, a gente tem aqui o Mercado Comum do Centro-Americano, ou seja, o bloco mais importante que existe na América Central, que é composto por Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Esse bloco foi criado em 1960, certo? E tem como objetivo a integração social, política, econômica e cultural. Professor, todos esses países aqui da América Central, eles são tidos como agrários ainda. Então, a fundação do mercado centro-americano é importantíssimo para garantir, certo, a dinâmica econômica desses países. Vejam, são países muito pequenos, certo, que têm produções muito limitadas, certo? A indústria também é muito limitada e são países que precisam girar e ter reconhecimento no cenário mundial aí, ok? Então, dentre esses blocos econômicos, eu estou listando aqui os três principais, que é o USCA, o Mercosul e o Mercado Comum do Centro-Americano, certo? Porque engloba a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Além disso, a gente tem aqui a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL. Esse bloco econômico engloba agora todos os países da América do Sul, certo? Inclusive até a Guiana Francesa, que não faz parte, né, do Mercosul,
Porém, a Unasul, pessoal, ela está focada principalmente em políticas sociais. Como assim, professor? Nós vimos que a América Latina é a parte mais pobre do continente americano. Então, muitas das pessoas, né, elas têm condições de vida muito limitadas, certo? Como acesso à educação, acesso à saúde, acesso à comida, tá? Remédios e tudo mais. E aí a gente tem essa dificuldade aí. Então, as políticas sociais dentro da Unasul é importante para que a gente possa, né, garantir direitos básicos aos cidadãos que compõem aqui a América do Sul. E para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar uma atividade que está no livro didático de vocês na página 77. Vejam só. Dentro do continente americano existem vários blocos econômicos, tá? Que são importantíssimos. E vejam só, a atividade que eu vou propor para vocês é a seguinte: vão ter que construir uma linha do tempo, tá? A partir da data de criação de determinados blocos econômicos. Por exemplo, vocês vão começar lá em 1948. Qual era o bloco econômico que se iniciou aí? O OEA, a Organização dos Estados Americanos. E a partir da data inicial você vai destrinchando os outros blocos econômicos. Ok, pessoal? Encontro vocês no próximo encontro e bons estudos.